Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Vamos ouvir o Santo Evangelho, narrando o momento em que o coração de Cristo é aberto pela lança do soldado. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 31 e seguintes. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós também acrediteis. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Meu caro irmão e minha cara irmã, chegamos nesse nosso caminho espiritual ao 6º dia do nosso centenário. Chegamos à 6ª dor de Nossa Senhora, do coração puríssimo de Maria. Contemplamos as dores de Maria desde a infância de Cristo. A primeira dor, aquela que perdura durante toda a vida e que vai se cumprir plenamente até a última dor de Nossa Senhora, a profecia de Simeão. Hoje, nós contemplamos nessa dor, é uma única dor, mas em 2 momentos. É a dor de Nossa Senhora com o seu filho morto. Nós vimos ontem a crucifixão de Jesus e a sua morte. Hoje nós contemplamos a dor de Nossa Senhora ao ver o lado de seu filho ser aberto pela lança e a sua dor tendo em seus braços o seu filho morto. É interessante nós observarmos mais uma vez como Deus conduz todas as coisas, como que muitas vezes os planos de Deus se realizam pelo ser humano até quando ele nem sabe, até sem ele saber. Foi assim, por exemplo, o nascimento de Cristo em Belém. O recenseamento do imperador é que leva a Sagrada Família para Belém, e assim muitos outros fatos em que as profecias vão se cumprindo, mesmo que não haja diretamente da parte das pessoas o conhecimento ou a intenção de dar cumprimento a essa profecia. Hoje nós vemos os soldados, para retirar os corpos da cruz, tinham que ter certeza de que os condenados já estavam mortos. No caso, no Calvário, hoje nós temos 3 condenados, vamos chamar assim: Jesus, que morre condenado injustamente, e os 2 ladrões, um que se arrependeu, que recebe o nome de bom ladrão, sabemos o seu nome, São Dimas, e aquele que foi impenitente até o final, ao menos até onde se sabe, e conhecemos também seu nome pela tradição, se chamava Gestas. E então, para ter a certeza de que
de que eles já estavam mortos, os soldados quebravam as pernas, porque a dor de ter as pernas quebradas poderia causar a morte, e também porque assim eles não poderiam mais se apoiar em suas pernas, ficariam apoiados somente nas mãos, e isso causava, como nós meditamos ontem, uma insuficiência respiratória ainda maior que os levaria à morte. E os soldados assim fizeram, quebraram as pernas a São Dimas, quebraram as pernas de Gestas, mas quando chegaram próximo a Jesus, aí é que vai se cumprir a profecia, eles viram que Jesus já estava morto, eles perceberam que Jesus já estava morto. Eles ouviram aquele brado que Jesus deu: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e agora eles percebiam que Jesus já estava morto. E nós vemos que eles agiram de uma forma misteriosa, mas para cumprir a profecia, porque não quebram as pernas, mas abrem o lado, portanto certificam também de alguma forma a morte de Cristo. E por que não quebraram as pernas e abriram o lado? Porque assim estava predito. Quando Deus deu a Moisés todos os detalhes para a celebração da Páscoa, que recordava a saída do povo da escravidão do Egito, Deus mandou que se preparasse o cordeiro pascal, aquele cordeiro cujo sangue foi passado nos umbrais, nas soleiras da casa, para proteger do anjo exterminador, do anjo da morte. E esse cordeiro, havia várias determinações sobre ele, mas ao prepará-lo, Deus falou para Moisés: não lhe quebrareis osso algum, não pode quebrar nenhum osso desse cordeiro, ele tem que permanecer intacto. E foi exatamente isso que aconteceu no Calvário. E São João Evangelista, ao fazer essa narração, ele atinou para essa profecia, e por isso ele disse: isso aconteceu para que se cumprisse a profecia: não lhe quebrareis osso algum. Vejam que o soldado realiza a profecia até sem saber. Muitas pessoas vão realizar os planos de Deus, vão estar não sei se vocês escutaram, mas foi um ruído muito forte aqui, por isso que o padre fez uma pausa. Vão executar os planos de Deus até sem saber, porque Deus conduz todas as coisas. E o soldado então abre o lado de Cristo, e aí também se cumpre outra profecia: verão aquele a quem transpassaram. Por que se diz isso? Por que São João frisa esse detalhe? Porque o soldado que abriu o lado de Cristo depois desceu do Calvário dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ou seja, ele, ao abrir o lado de Cristo, talvez foi tocado pelo próprio sangue de Cristo, pela água que brotou de seu lado, e ele se converteu, ele reconheceu a divindade de Cristo e desceu dali louvando a Deus. Sabemos também o seu nome, pela tradição: São Longino, o soldado que abriu o lado de Cristo. O soldado que viu aquele a quem ele transpassou. Viu como? Viu pela fé, reconheceu quem ele era. Então é por isso que São João frisa esses dois fatos: a profecia do cordeiro, que não tem nenhum osso quebrado, e a mudança no coração de São Longino, que ao abrir o lado de Cristo se converte e desce da cruz, como outro evangelista vai registrar. Desceu do Calvário dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E enquanto tudo isso acontece, meu querido irmão e minha querida irmã, ali do lado estava a Virgem Maria, como nós contemplamos aqui nessa imagem. Estava ali de pé, com o seu coração transpassado por mais uma espada. A lança que fere o lado de Jesus fere também o seu coração. E a Virgem Maria está ali sempre oferecendo a Deus o seu sacrifício, o seu amor, e ela, como o Evangelho registra muitas vezes, guarda todas essas coisas em seu coração. Essa abertura do lado de Cristo tem um simbolismo muito grande. Os teólogos dizem que do lado aberto de Cristo, ao jorrar o sangue e a água, jorraram os sacramentos, jorrou a igreja. A igreja nasce
do lado de Cristo aberto na cruz. Do lado de Cristo sai o sangue e a água, ou seja, a Eucaristia, que é a renovação do sacrifício de Cristo, o perdão dos pecados que acontece pelo seu sangue, a água que nos purifica no batismo, e enfim, todos os sacramentos jorram do coração de Cristo, o seu amor e a sua misericórdia, o perdão e a graça que nascem, que brotam do coração de Cristo. Também os teólogos sempre fazem a alusão que nada é por acaso na vida de Cristo. O lado de Cristo foi aberto e do lado de Cristo nasce a igreja. Da mesma forma como o lado de Adão foi aberto, Deus abriu o lado de Adão e com uma costela, ou seja, com uma parte dele, Deus fez Eva, a mãe de todos os viventes. Assim também Deus tira do lado de Cristo aquela que é também a nossa mãe. Se tem uma coisa que nós temos, é mãe, né? A igreja que também é nossa mãe, que brotou do lado de Cristo. E ali está a Virgem Maria, contemplando aquela cena, meditando também, sofrendo em seu coração ao ver que saem do coração de Cristo as últimas gotas de seu sangue. Não havia mais sangue no corpo de Cristo. O sangue estava todo derramado, o sangue estava todo exposto em seu corpo, na cruz, no chão. E quando o soldado abre o lado, saem as últimas gotas de sangue e de água. No hino de Santo Tomás de Aquino, o hino chama Adoro te devote, ou seja, devotamente eu vos adoro, é para o Santíssimo Sacramento. Numa estrofe, Santo Tomás diz assim, compara Jesus ao pelicano, não vem ao caso agora fazer a explicação do pelicano, mas ele diz, ó piedoso pelicano, Jesus Senhor, purificai-me a mim que sou impuro com o vosso sangue, do qual uma única gota pode salvar o mundo inteiro de todos os crimes. Meu irmão, pensemos nisso. Uma gota de sangue de Cristo é suficiente para pagar pelos pecados do mundo inteiro e é suficiente para apagar todos os pecados. E que dizer então, quando nós testemunhamos, como São João disse, aquele que viu dá testemunho, e nós vemos pelos olhos de São João, o que dizer então de Cristo que não derrama uma gota de sangue por nós, mas que derrama todo o seu sangue? Se uma gota do sangue de Cristo é suficiente para apagar todos os crimes, para perdoar todos os pecados, quem de nós pode temer o perdão de Deus? Quem de nós, por mais pecador que seja, por mais bárbaros e horríveis que forem nossos pecados, vai desconfiar da misericórdia de Deus? Jesus está disposto a perdoar a todos, até Judas ele estava disposto a perdoar. Existe um padre do Brasil, já de alguns séculos, que tem um poema em que ele retrata, em que ele imagina Judas passando ali perto do Calvário, indo para se enforcar, e ele imagina Cristo dizendo da cruz para Judas, Judas, vem lavar no meu sangue o teu pecado. Até a Judas Jesus fala assim, a cada um de nós Jesus fala, vem lavar no meu sangue o teu pecado. Mas Jesus, o meu pecado é imenso, ou Jesus, meus pecados são muitos pecados. Se uma única gota de sangue é suficiente para perdoar os pecados do mundo inteiro, como que eu posso temer aproximar-se daquele que derramou por mim todo o seu sangue? Portanto, deu a sua vida por mim, dar o sangue é dar a vida, e a deu totalmente, até o último suspiro, até literalmente morrer. Jesus deu por nós a sua vida, Ele viveu por nós, Ele se fez um de nós por causa de nós, e Ele deu a sua vida por nós. Portanto, não desconfiemos, não tenhamos medo de Deus, não tenhamos medo ou receio do perdão de Deus. Nós vamos entrar agora na Semana Santa, vai ser uma Semana Santa atípica, sim, poucos poderão receber a Sagrada Comunhão, mas é o momento de pedir a Deus o perdão, na medida do possível, tentar nos confessar, e se você não puder, faça uma contrição
perfeita, o arrependimento de ter ofendido a Deus, que é tão bom, que te ama tanto e que é capaz e quer te dar o perdão. E assim que você puder, procure se confessar. Não importa se faz muito tempo. Se faz muito tempo, mais ainda, Deus está te esperando. Não importa se são muitos pecados, se são muitos, mais ainda, você precisa do perdão de Deus. E por mais numerosos que sejam os seus pecados, ou que sejam os meus, a misericórdia de Deus é infinitamente maior. É a grande mensagem que Jesus nos deixa ao ter o seu lado aberto. E é por isso que a imagem de Jesus misericordioso, exatamente, Jesus misericordioso, é representada com o sangue e a água brotando de seu coração. Pois bem, em seguida, depois de certificarem de que Jesus já estava morto, alguns amigos de Jesus, José de Arimateia, que era um homem bom, um homem reto, Nicodemos, que também era discípulo de Cristo, embora um pouco escondido, pedem a Pilatos autorização para dar sepultura a Jesus. José de Arimateia, pelo que o Evangelho conta, era um homem rico, era um homem de posses, e ele tinha ali por perto uma espécie de um jardim onde havia um sepulcro, segundo o costume daquela época, e ele então cede para Jesus aquela sepultura, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Desce Jesus da cruz, e tudo isso teve que ser feito muito às pressas, porque a gente sabe que o dia judaico começa a contar a partir das 18 horas. Por exemplo, agora, são 5h25, já é quase sexta-feira para o judeu, porque o dia começa a contar a partir das 6 horas, já é o início, a primeira vigília do dia seguinte. E esse dia era o sábado que ia começar, e no sábado não era permitido fazer a sepultura. Então, eles tentam fazer o mais rápido que podem a preparação para sepultar a Cristo. Foi pouco tempo. Tinham pouco tempo para descer da cruz, limpar o corpo de Cristo do sangue, do suor, da terra, passar os perfumes, segundo o costume dos judeus, envolver o corpo naqueles panos, e depois colocar o sudário, depois colocar esses panos. Era pouco tempo. Mas esse tempo, meu querido irmão e minha querida irmã, ainda precisava ser dividido com alguém que necessitava desse momento, a Virgem Maria. Descendo o corpo de Cristo da cruz, o corpo de Cristo é entregue a Nossa Senhora. Até agora, ela não tinha podido aproximar-se tanto de seu filho. Ela não tinha podido ter o seu filho. Ela o encontrou no caminho do Calvário. Ela está de pé junto à cruz, mas talvez a alguns passos por ordem dos soldados. Agora que terminou a crucifixão, agora que Jesus está morto, agora que aqueles que pediam a sua morte já foram para casa festejando, respirando aliviados na sua mentalidade, porque conseguiram o que eles desejavam. Agora que o Calvário está quase deserto, Nossa Senhora tem o seu filho em seus braços. É uma imagem tão bonita, uma imagem tão tocante, uma imagem que provoca no nosso coração um sentimento de piedade. E é por isso que a imagem, a representação de Nossa Senhora, sentada agora com o seu filho morto nos braços, exatamente se chama Nossa Senhora da Piedade, ou a Pietà, como ficou conhecida por causa da escultura famosa de Michelangelo. Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora num gesto que inspira piedade, inspira compaixão ao nosso coração. O que terá feito a Virgem Maria naquele momento? Contemplou o seu filho e ofereceu. Ela fez isso. Contemplava, por exemplo, as mãos abertas pelos cravos, aquelas mãos que tantas vezes se levantaram para abençoar, aquelas mãos que tantas vezes pousaram sobre as crianças para abençoar, santificar, pousaram sobre os doentes para curar, tocaram mortos para trazê-los de volta para a vida, aquelas mãos que se erguiam em pleno mar e acalmavam as tempestades, agora estão imóveis, perfuradas
pelos cravos e imóveis. A Virgem Maria contempla o que aquelas mãos fizeram, contempla de quem são aquelas mãos e oferece a Deus esse sacrifício. Pai, ofereço as mãos de meu filho, ofereço todo o bem que ele praticou, ofereço os cravos que feriram as suas mãos, ofereço as suas dores. E assim por diante, olha para os pés e contempla ali os pés também perfurados pelos cravos, aqueles pés que tanto caminharam, aqueles pés que foram a tantos lugares à procura da ovelha perdida, pés do bom pastor, e ela oferece: Pai, eu ofereço os pés de meu filho, os passos de meu filho, cada passo, cada vez que ele saiu caminhando para buscar a ovelha perdida, para socorrer alguém que sofria, para levar a mensagem de salvação. E assim por diante, ela contempla a cabeça ferida pelos espinhos e oferece ao Pai a cabeça de seu filho. Contempla a face inchada pelas bofetadas, pela cana, pelos tombos, aquela face tão bela, mas que agora, no dizer de Isaías, não tem aparência, não tem beleza, é uma face como que velada pelo sofrimento. E a Virgem Maria oferece a Deus a face de seu filho, olha para o lado aberto e oferece ao Pai o coração aberto de seu filho, e pede ao Pai que por essa abertura possa jorrar para nós a misericórdia, a salvação, e que essa abertura possa ser para nós a porta da vida, pela qual nós temos acesso a Deus pela fé, pela confiança, pela esperança e pelo amor. É o oferecimento da Virgem Maria. Sempre que eu prego sobre essa passagem, até correndo o perigo de ser repetitivo para quem já ouviu outra pregação dessa passagem, mas eu gosto sempre de relacionar esse momento da Virgem Maria com outro momento muito diferente. O momento em que Nossa Senhora teve Jesus nos braços em Belém, quando pela primeira vez a Virgem Maria tomou Jesus em seus braços. Uma criança tão bela, um bebezinho, quem é que não gosta de segurar no colo uma criança? E Nossa Senhora o segura com carinho, o beija, o protege e ao mesmo tempo o adora. Uma criança indefesa, tão bonita, inocente, que diferença! E ela, quando segura Jesus nos braços em Belém, ela o entrega a nós, através dos pastores, através dos reis magos, através de São Simeão, de Santa Ana. Nossa Senhora nos entregou Jesus, ela deu Jesus a nós, ela sabe que Ele veio por causa de nós. Agora no Calvário, meu querido irmão e minha querida irmã, nós podemos dizer que nós estamos devolvendo Jesus a Nossa Senhora, estamos entregando a ela. Jesus veio por nós, Ele realizou a missão que o Pai lhe deu, e agora, assim como Ele começou essa missão no ventre de Maria, nos braços de Maria, Ele também termina a sua missão nos braços de Maria. E nós entregamos a ela Jesus, na pessoa de Nicodemos, de José de Arimateia, nós entregamos o Filho a Nossa Senhora. E ela poderia nos dizer assim, ela poderia olhar para mim, como agora nessa imagem Nossa Senhora nos olha, ela poderia olhar para você e numa queixa materna dizer para nós: mas meu filho, é assim que você me devolve o meu Jesus? Eu lhe entreguei uma criança tão bela, eu lhe entreguei um menino tão bonito, um jovem, um homem, o pregador, o Salvador, o Messias, aquele que realizou tantos milagres. Tudo isso foi por causa de você, e é assim que você devolve o meu filho? Não me resta outra coisa a não ser oferecê-lo ao Pai, do jeito que vocês o devolvem a mim. Foi o que nós demos a Nossa Senhora, por tanto amor que ela nos tem, por tanto amor que Jesus nos tem, mas por causa das nossas iniquidades, das nossas escolhas erradas, fomos nós que deixamos Jesus como Ele está nos braços de Maria. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, essa dor
nos inspira piedade, nos inspira compaixão por Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo nos leva a clamar por piedade. Senhor, tende piedade de nós, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que a visão, a contemplação da dor de Maria, vendo o lado de seu filho ser transpassado, que a dor de Nossa Senhora com o seu filho em seus braços, e mais, não tendo muito tempo para despedir-se dele, porque a sepultura urgia, que essa contemplação nos leve a amar ainda mais Nossa Senhora, nos leve a amar muito a Jesus e a sabermos ser agradecidos. Qual é a melhor maneira de agradecer a Jesus pelo que Ele fez por nós, pelo que Nossa Senhora fez por nós? É amando. A melhor maneira de agradecer a Deus é retribuir o seu amor, porque foi por amor que Ele veio a nós, foi por amor que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele sofreu, que Ele foi crucificado, que Ele foi entregue nos braços de Nossa Senhora. Foi tudo por amor. Nós poderíamos escrever em cima do crucifixo essa frase: assim Deus amou os homens. Foi assim que Deus nos amou, a ponto de dar por nós o seu Filho. Que, portanto, a meditação da sexta dor da Virgem Maria nos leve a amar muito a Deus, a amá-lo de todo o nosso coração, nos leve a fazer uma súplica a Nossa Senhora, que nós não a façamos sofrer mais, que nós não dilaceremos mais o seu Filho com nossos pecados, mas que nós façamos em nosso coração um propósito firme, decidido, de deixar o pecado, de abraçar a vontade de Deus, abraçar os planos de Deus, de nos empenharmos para vivermos na obediência a Deus e seus mandamentos, porque esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho do justo, o caminho da obediência ao Pai. Foi esse caminho que Cristo trilhou, foi esse caminho que a Virgem Maria trilhou, acompanhando o seu divino Filho. Que nós também, como discípulos de Cristo, remidos pelo seu sangue, como filhos de Maria, remidos também pelas suas lágrimas, que nós procuremos também trilhar o caminho da obediência à vontade do Pai em nossa vida. Amém.